Bom dia, eu sou Adriana Tavares, Despertar Ponto Ovelha. Que bom estar aqui com você para mais um vídeo. Nós estamos na segunda semana do nosso tema Reinado. Estamos falando sobre o rei Davi, como foi o reinado do rei Davi. E nesta semana nós já terminamos nossa primeira semana, nosso caderninho, e estamos na nossa segunda semana, né? Nós já estamos com o caderninho novo, caderninho pronto para a gente começar a nossa segunda semana. Arquivos gratuitamente lá na página da nossa bio, tá? Você pode estar indo lá e adquirindo seus arquivos gratuitamente para fazer o seu scrapbook, tá nos acompanhando, né? E hoje nós vamos estar falando sobre Mical. Essa semana nós vamos estar apresentando 3 mulheres que fizeram parte da vida do rei Davi, que foi a Mical, né? Vamos começar com a Mical. Põe a tua Bíblia, a minha já está aqui, ó. Mas antes vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Fecha teus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por esse encontro, ó Pai, que o Senhor venha falar o meu coração e o coração de todos aqueles que têm nos acompanhado, Deus, de que nós possamos estar prontos, Senhor Deus, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Samuel 14:49, que fala assim: os filhos de Saul foram Jonathan, Ive e Malquizua. As filhas mais velhas eram Merabe e a mais nova Mical. Sua mulher chamava-se Aioná e era filha de Aimás. O nome do comandante de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Mical. Quem foi Mical, né? Mical foi a primeira esposa de Davi, né? A princesa do Reino Unido de Israel, a filha mais nova do rei Saul, a primeira esposa de Davi, que mais tarde se tornou rei, primeiro de Judá e depois de Israel. Certo? Então nós já aprendemos quem foi Mical, né, que foi a filha do rei Saul. Já falamos sobre a família do rei Saul, os seus filhos, a sua esposa, até do seu comandante, certo? Isso é muito importante para a gente estar aprendendo sobre o reinado, sobre o reino de Davi, porque faz parte, né? Porque na verdade quem era o rei Saul. Né, quando o rei Davi foi ungido como rei ainda na sua adolescência, quem estava no trono era o rei Saul, né? Então temos que conhecer a história do rei Saul, a sua família, né, seu comandante, porque tem tudo a ver com o rei Davi quando ele se torna o rei Davi, né? Então houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Mical, filha de Saul, ao perceber que Mical tinha sentimentos por Davi, Saul viu nisso uma oportunidade de manipular o futuro rei, pois sentia ciúme extremo do rei Davi, né? Então, Saul, quando percebeu que sua filha mais nova tinha sentimentos pelo rei Davi, ele aproveitou esse sentimento para manipular o futuro rei de Israel, né, o futuro rei que seria Davi, né, ter a oportunidade de manipular ele com os sentimentos da sua filha. Estão comigo? Então ele concordou em dar sua filha Davi como prêmio por outra vitória contra os filisteus, na esperança de que Davi fosse morto durante o ataque. E nessa ocasião, Davi vence 200 homens. O ataque, que nessa ocasião Davi vence 200 homens. Na verdade, ele pediu 100 homens. Lá nos versículos 18, 1 Samuel 18, 24, 25, 27 fala assim: Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepulsos e apresentou-se ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul, ele lhe deu em casamento sua filha Mical. Tá bom? Eu pulei um pedaço que fala sobre a primeira filha, que na verdade Saul queria dar a primeira filha, mas Davi não aceitou, falou que ele não poderia aceitar a primeira filha. Então Saul tentou novamente com
a sua filha mais nova, e aí pediu para que ele matasse, né, 100 filisteus. E Davi foi lá e matou 200 filisteus, né? Ele trouxe a cabeça de 200 filisteus e trouxe mais os despojos de guerra. Então, Davi alcançou a vitória e alcançou o prêmio, certo? Qual foi a vitória? Ele derrotou 200 filisteus e trouxe os prepúcios. Concorda comigo? E qual foi o seu prêmio? Mical, que seria a filha do rei Saul. Esse era o pagamento pelo casamento, né? Ele falou assim, se você me trouxer 100 filisteus, eu dou a minha filha em casamento. E Davi foi lá e matou 200 filisteus. Então, o prêmio dele seria a Mical. A recompensa dele, na verdade, seria a Mical. Davi conseguiu vencer os filisteus e recebeu a princesa como esposa. O pai Saul ficou, que era o rei, né, ficou com ciúmes e tentou matar Davi com uma lança. Mas Davi conseguiu escapar. Lá em 1 Samuel 18, 23 fala, Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha o amava. Mical amava Davi. Mical tinha sentimentos por Davi, né? E ajudou a escapar quando os homens de Saul vieram atrás dele para matá-lo. Lá em 1 Samuel 19, 7, 11 fala, né, que Saul envia homens para matar Davi. E a própria filha de Saul, que era Mical, que agora era a esposa de Davi, ajuda ele a fugir do palácio, né? Então Davi, que agora era casado com Mical, ele foge do palácio, ele foge porque Saul tenta matar Davi novamente. Saul tinha um ciúme extremo de Davi e ele tenta matar Davi. Então Davi, foge com a ajuda da Mical. Por motivos desconhecidos, que a Bíblia não relata, mais tarde Saul deu o quê? A Mical a outro homem. Um homem chamado Paute, filha de Lais, enquanto Davi fugia para salvar tua vida. Enquanto Saul perseguia Davi, enquanto Davi estava claramente fugindo, né, dos soldados de Saul, ele põe a Mical, que já tinha dado a Davi como esposa, né, e ele dá para outro homem, um homem chamado Paute. Agora a Mical vai morar com Paute, casa com Paute e vai viver sua vida com Paute. Anos depois, quando Saul já havia morrido e Davi se prepara para se tornar rei, ele ordenou que Mical fosse trazida de volta para ele. Mesmo Davi já tivesse outras esposas, já tivesse filho naquela época, ou seja, passaram vários anos, né? A vida de Davi seguiu para um lado, a vida de Mical seguiu para outro lado. Mas agora que o rei Saul tinha morrido, já estava morto, Davi fala, eu quero minha esposa. A Mical é minha esposa, então eu quero ela de volta. Vamos buscar a Mical. E os soldados de Davi vai até Mical para buscar ela. Só que ele já tinha várias esposas e já tinha filhos, né? E Mical já morava com outro homem. Estão me acompanhando? Morava com quem? Com Paute, certo? Não há informação se Mical teve voz nessa decisão. Ela foi levada de volta à força, enquanto seu marido Paute os seguia chorando até que Abner ordena que retorne. O Abner era quem? Lembra que nós falamos sobre Abner? Beleza? Então, Abner, que era o comandante de Saul, né? Ele fala pro marido dela, o Paute, retorne. Já era, o rei Davi mandou buscar a esposa dele, então você fica aí. E Mical volta, né, com Abner, com os soldados de Davi, até onde estava Davi. Depois desse acontecimento, parece que o amor por Davi parece não existir mais. Porque no próximo relato que vemos ela critica Davi. Davi está dançando, né, para o Senhor, né, diante do Senhor, lá em 2 Samuel 6, do 18 a 20, e ela critica Davi. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Isso foi a Mical falando, criticando Davi, né, pelo que ele estava fazendo, ele estava comemorando, ele estava ali feliz dançando diante do Senhor.
Mas em vez de abordar a causa da sua amargura, que provavelmente foi o ato cruel de separá-la do seu marido, ele simplesmente faz o quê? Ele se defende e rebaixa o seu pai Saul. Devido à sua atitude sarcástica, desrespeitosa, Davi e Mical não tiveram os filhos. Podemos concluir que ela e Davi não compartilharam de intimidade ou que o Senhor impediu que ela tivesse filhos por causa do desprezo em seu coração por Davi, ungido servo do Senhor. Conclusão, o que nós aprendemos? A paixão juvenil da princesa pelo homem de Israel, pelo herói de Israel, transformou em amargura quando ele tratou ela como propriedade e a separou de Paute, a quem tinha sido seu marido. Ou seja, a Mical, ela tinha sentimentos pelo Davi, ela amava Davi, né? Era a princesa apaixonada pelo herói. E esse sentimento se transformou numa amargura. Por quê? Fases diferentes. Davi teve que fugir para proteger a sua vida. Mical ficou. Seu pai deu ela para casar com outro homem, que foi o Paute. Ela foi viver a vida dela com Paute. E Davi viveu a vida dele, né? Anos e anos fugindo, anos e anos. Teve mulheres, teve filhos. E quando Saul morreu, ele manda trazer a Mical, ele manda buscar a Mical, ela já casada, ela já tendo uma família. E aquele sentimento de admiração, de paixão pelo grande herói, se tornou um sentimento agora de amargura, de tristeza, porque ela já estava com a sua vida construída, né? Ela já passou o tempo, né? E Davi já tinha a vida dele, e ela já tinha a vida dela. E agora esse sentimento toma conta da princesa. A princesa agora vive uma vida amargurada, com o coração amargurado. Embora Davi tenha sido um homem usado por Deus, ele também era um ser humano pecador que cometeu erro. E esse foi um dos erros de Davi, né? De ter ido buscar a princesa Mical, que agora já era casada, já tinha uma família, e essa princesa veio. A Bíblia não relata se ela veio por vontade própria ou não, mas pela crítica dela, com certeza não. A história de Mical nos lembra que grandes homens também foram humanos e que a amargura destrói. Até uma rainha. A amargura no coração da Mical destruiu seus sentimentos, seu casamento. Então eu encorajo você hoje, se houver algo em teu coração que tem te amargurado, que tem te deixado triste, que você possa resolver essa situação, possa conversar, possa perdoar, né? Para que você tenha uma vida boa, uma vida feliz. Porque a Mical, por não ter resolvido o problema com Davi, por não ter tido essa conversa com Davi, ela viveu uma vida amargurada. De princesa a rainha, a amargura conseguiu destruir essa linda princesa, esse lindo casamento que tinha sentimentos bons e que agora só tem sentimentos ruins. Então, não deixe a amargura dominar teu coração. Desfaz, perdoa, converse, tenta resolver a situação da melhor forma possível. Esse é o meu encorajamento para você, que hoje o seu dia possa ser bom, possa ser lindo e que você possa gerar sentimentos bons no teu coração. Fecha teus olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Que todo sentimento ruim, todo sentimento de amargura que possa estar gerando, Senhor Deus, conflito no lar, Senhor Deus, possa ser quebrado em nome de Jesus, ó Pai. Que o meu coração e o coração daqueles que têm nos acompanhado, Pai, possa estar limpo, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai. Que nós venhamos saber conversar, saber, Senhor Deus, perdoar e saber recomeçar, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, trata os nossos corações para que possamos ter uma vida limpa, boa, perfeita e agradável diante do Senhor, ó Pai. Fala conosco, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Que seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Tchau!